Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui fazendo o nosso podcast Bate-Papo Descontrolado, hoje com essa figura importantíssima, trouxe até o filho aqui também que é fanático por ufologia e assuntos do astral. Pô, olha, hoje vai ser um bate-papo bem bacana, né, Mauro? Faz um tempo que a gente não se vê, mas faz muito tempo que a gente se conhece, né? Mas é isso aí. Então fique ligado que logo após a vinheta vocês vão se surpreender. A gente tava batendo um papo aqui antes no making off, olha, é assunto, viu? E eu acredito que hoje, só hoje, não vai dar tempo da gente conversar, falar sobre tudo, porque a gente vai dar uma pincelada e numa outra oportunidade a gente vai dissecar isso daí, né? Tava falando aqui de casos do Rio de Janeiro, que teve Operação Prato, que isso aí é antigo, acho que a maioria conhece, quem gosta de ufologia conhece, e do ET de Varginha, que até hoje, né? Eu tava vendo até um podcast com as meninas que participaram, que viram o ET, e parece que foram uns homens de preto, né, na casa, ofereceram dinheiro para elas calarem a boca, ficarem quietas. Isso daí eu vi num podcast, tá? Então o Mauro vai dissecar um pouquinho disso daí pra gente, mas é claro que logo depois a vinheta. Então, mais uma vez, estamos aqui com o Mauro e o seu filho Brandon, inspirado no Brandon Lee. Opa, né? isso mesmo. Brandon Lee. Mauro, que é meu amigo, amante de ufologia, historiador, formado, né? Em história, gosta de história antiga. Essa paixão aí de história começou quando, Mauro? Começou desde que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Com história em quadrinho, comecei a ler história em quadrinho, entendeu? Aí sua paixão começou... Foi crescendo. Como naquela época a gente não tinha muito material, né? Ah, não tinha. E a gente procurava o quê? Em biblioteca. E pouco Ia achava. na feira, que tinha aquela banca de rua, né? No chão. Pegava revista. Pô, verdade. Sebo, né? Nem sebo tinha muito. Pra mim mesmo era mais... Tinha pouco. É mais no centro da cidade, né? Mais no centro da cidade. Como era... Na época eu já estava com 14 anos, mas era mais na feira mesmo. Eu... Domingo, procurando... Na feira, aí você achava as revistas em quadrinho... Quadrinho, revista de ufologia. Pegava todas. Tava comprado, barra pra casa, ia lendo. Engraçado que nessas revistas, muita coisa falava sobre... né? Citava versículos da Bíblia. Certo. E meu pai tinha uma Bíblia católica com 4 livros apócrifos. E muito do que falava lá, eu buscava na Bíblia dele. Ia dar uma lida lá. Na Bíblia? Na Bíblia dele, porque eu comentava, né? O ufologia falava muito sobre isso. Aí quando eu citava esse livro, eu procurava nessa Bíblia dele. Bacana, porque então... esses 4 livros eram bem interessante, né? Que era fora do restante dela. Tem um livro também perdido, o livro de Enoque, Tem, é isso? Tem o livro de Enoque, tem. Mas também que faria parte da Bíblia. Faria e foi retirado da Bíblia também. Deixou só lá 2 linhas falando dele, né? Por que você acha que foi retirado da Bíblia, os livros de Enoque? Eu costumo dizer para os meus amigos assim, imagina você lendo esse livro na Bíblia hoje. Você ia levar lá a sério? Um relato que fala que ele foi levado para o céu. Uma carruagem de fogo. Passou os 7 céus, levado para lá, conheceu os seres. E praticamente falando sobre vida fora do planeta. Alguém ia dar alguma razão para a Bíblia ou achá-la verídica? As pessoas não conseguem unir a fé com a ciência, né? O único que conseguiu fazer isso acho que foi o Allan Kardec, né? E mesmo que na Bíblia tenha muita coisa que deixa bem claro que tem passagem lá que fala de rituais de magia. Está bem velado, foi tirado quase tudo. Você tenta mostrar e as pessoas não acreditam. Quem teve acesso a esse livro de Enoque? Esse livro apócrifo, eu acredito assim, que ele teve mais acesso após a internet surgir, né? Ah, tá. Entendeu? Porque ele ficava sempre guardado. Pouca gente tinha acesso a ele, mas historiador, pessoa que já estava na área. Após a internet, muita gente teve acesso. Hoje você entra na internet, você coloca lá livro de Enoque, tá lá o relato de 3 horas, áudio, né? Você só põe o fone de ouvido e escuta. Tem o livro inteirinho falado. São quantas horas de áudio? Umas 3 horas e meia, eu acho. Caramba, e ali tem coisas que... Assim, o Vaticano não quer, ou os senhores do mundo, que é o que a gente vai falar um pouquinho, não quer que você saiba. Não.
Pelo que eu lembro, tem mais de 50 livros apócrifos. Todos falando coisas assim, entendeu? E se fossem colocar na Bíblia, Fala muito também, já cheguei a estudar um pouquinho, né, Ah. sobre os livros apócrifos e tinha muita magia, né, muito assunto, assim, esotérico. Então, eu acho que até para as pessoas compreenderem era um pouco complicado também. Então, magia com mortos, né, porque até você vê na Bíblia mesmo, você vê que Moisés, né, várias pessoas usavam magia. Tem uma certa época lá, né, pai, que foi Moisés que ele lançou uma maldição nos primogênitos do Egito lá, não foi? ele usou magia para aquilo ali. Pelo que eu sei, existem acho que 10 livros de Moisés. 5 estão na Bíblia, 5 não foi colocado. Esses 5 livros falam como ele fez as pragas. Na Bíblia diz que foi tudo de Deus que Sim. acabou fazendo tudo aquilo, né? Até hoje, né? Tudo que a gente não compreende, a gente joga no colo No dele, colo né? dele. Do Criador. E Até- pelo que eu li um pouco, esses 5 livros ficaram fora porque eles explicam mais ou menos como ele usou a magia para fazer como tudo. foi feita. Isso, até para abrir o Mar Morto. Cê- Usando a Arca da Aliança junto, né? Exatamente. Você acha que essa magia era uma tecnologia na época? O que você Também porque eu acredita? acredito que a Arca da Aliança já era uma tecnologia. Ele usava a magia e tanto que depois Salomão conseguiu, não sei se você sabe, ele através de um anel, ele conseguiu prender 72 demônios nesse anel, usando a magia mesmo. Será que não eram inteligências artificiais? Diz que eram demônios mesmo, assim, demônios, anjos caídos, sei lá, Aham. mais ou menos isso. E ele prendeu eles e através deles, com eles, ele conseguiu construir o Templo de Salomão, né? Era praticamente impossível você construir com mãos humanas. É sabedoria, né, para construir tamanha obra, né, meu? Quando ele recebeu a sabedoria de Deus, né, da fonte, ele chamar de fonte, a fonte criadora, ele teve toda a sabedoria para poder fazer esse anel, prender os demônios, construir o templo, né? E Moisés já tinha tudo isso. Parece que a família toda, assim, na genealogia, dominava isso. Já dominava essa arte, A essa arte da técnica. magia, isso. Ah, entendi. Como é que chama mesmo aquele projeto que eles mexem com o clima? ARP? É o harp. É o HARP, né? É isso. Que é um projeto que eles conseguem mexer com a energia geológica e conseguem provocar terremotos. Tempestades, tudo, Tempestade. furacões, tudo. Você acha que essa tecnologia veio dessa Arca da Aliança? Você Acredito nunca... que tem a ver. Eu sei que aqui em São Paulo, entre São Paulo e Rio, tem um pequeno protótipo desse harp. Aqui em São Paulo? Entre São Paulo e Rio. Tanto que entre São Paulo e Rio tinha, não sei se você, pode ser que não tenha nada a ver com o assunto, os caixões da FEMA, você está falando isso, né? Entre São Paulo e Rio estava guardado. Aqui é um bate-papo descontrolado. Aqui pode falar à vontade. Estava guardado. Se eu tomar bloco, eu vou dar graças a Deus. Não, mas se meu pai É, falar de muito, verdade. a polícia vai parar lá fora, a gente vai ser preso. Aí, Vai aparecer os homens de... Vai aparecer os homens de preto aí. Não, porque falando sério, ó, eu já convidei o Mauro porque eu sei que o assunto é muito amplo. Ele postava tanta matéria, tanta coisa que eu li, eu ficava louco. Falei, meu, esse cara é um poço de informação. Então é bem provável que passa mesmo homens de preto aí e prende a gente aqui por estar pra ele lançar falando. um livro, né, alguma coisa pra poder guardar o conhecimento, Aguardar pra ele poder entender, porque Exatamente. é difícil acompanhar. 7, 10 anos atrás, ele falou assim, vamos montar um grupinho no Zap, né, de ufologia, né? Falei, tá, monta aí. Aí montou. Aí depois de uns anos, foi entrando pessoas, aí tava o pessoal conversando lá, aí um rapaz pegou, me chamou, falou assim, no grupo, né, falou, ó, meu, vai devagar, porque já tem 3 anos que eu tô nessa e eu tô pirando, cara. Tô pirando, é muita coisa na cabeça. Eu devia ter 40 anos, agora tô com 50. Aí um colega chamou e falou, ô, rapaz, você sabe quem você tá falando? É o dono do grupo. Aí ele, como assim? Aí eu peguei e falei, ó, eu pesquiso desde os 10 anos de idade. Já tô com 40 anos. Ele não ficou sem responder. Não respondeu. Porque com 3 anos ele já tava pirando, né? Imagine você estudando então desde quando realmente você... é muita informação. É bastante, sim. Às vezes eu tô em casa, eu lembro de muita coisa. Mas você para pra conversar, acaba até tanto assunto. É tudo entrelaçado, né? É tudo entrelaçado. Religião, ufologia, espiritualidade. Bíblia, A espiritualidade mesmo, há muito tempo atrás, as pessoas não queriam misturar na ufologia. E tem tudo a ver. Tá tudo misturado. Eu acredito também. Que é uma coisa só.
Eu- Acho que ontem eu estava falando com uma amiga do aeroporto que antigamente as abduções eram feitas física. Eles vinham, Certo. pegavam você e levava. Hoje em dia está sendo feita mais no astral. Porque esses seres também têm acesso. Ele teve uma experiência com isso. Você vai Com contar seres pra assim. nós, Brandon. Então, tô indo com calma pra seguir o seu roteiro aí, pra você não sem Se embaralhar quiser tudo. falar agora. É já que a gente tocou no começou a assunto, falar, né, de ARP e Arca da porque Aliança vai e muito magia, assunto, é né? muita coisa. Eu Mas queria dar depois um vai ficar adendo. tudo Pode ligado. já dar um Eu queria adendo, dar um já adendo, na tocou. verdade, porque, assim, né, quando eu era mais novo, né, uns 14 anos mais ou menos, por livre e espontânea vontade eu decidi entrar na igreja. Meu pai não estava mais na igreja, né, evangélica mesmo, nem minha mãe. Então, vou Certo. entrar para poder estudar, né, entender um pouquinho mais. E eu tinha muitas dúvidas, né, então eu ficava estudando e falava, meu, mas como assim, né? É por que disso, por que daquilo? Aí eu comecei a entender depois que eu saí da igreja, que eu permaneci ali estudando a Bíblia, né. E aí, meu pai sempre falava, pô, mas tem prova de que vida fora da Terra existe na própria Bíblia. Aí, logo em Gênesis, a gente já vê isso. Eu comecei a estudar um pouquinho mais lá, agora vai entrar um pouco no assunto de Anunnaki. Aquela parte, a casa do pai tem muitas moradas, é da Gênesis, não, né? É Não, de foi Jesus. Cristo. Ah, foi É, Cristo. Já é um Foi pouco ele que falou. depois. E aí eu comecei a estudar mais na parte de Gênesis. E aí foi aí que eu comecei a entrar, né, ingressar nesse estudo sobre Anunnaki, né, e tudo mais, e criadores, né. E na possibilidade também da engenharia genética, né, que meu pai sempre me falava, só que você fica pensando, pô, quem não conhece, né, pensa, engenharia genética, o que que é isso, né, de onde que vem? E logo em Gênesis, cara, quando fala, né, que Deus criou o ser humano, ele fala que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Então é meio esquisito, cara, porque ele fala no usou plural. plural. Uma coisa A que eu nossa sempre. imagem, mas Deus não é um? Você tocou no Não é a assunto. minha? Você tocou no assunto interessante, porque tem nos 10 mandamentos que você não deve fazer imagem, né? De nenhuma criação de Deus, alguma coisa assim nos 10 mandamentos. Não lembro qual mandamento que é, porque eu não sou religioso, né? Mas eu sou bem espiritualista, porém não sou religioso. Mas tem não criar imagens. Pode adorar a imagem. Criar, né? Tá lá, não criar, não fazer, não. Então, até hoje eles pensam, tem alguns que levam ao pé da letra e não pode nem desenhar. Se você desenha, você tá pecando. Mas eu acredito que seja engenharia genética. Talvez, alguém criou, né? Então, Seria Sim. mais engenharia social nisso aí, né? Você controlar a pessoa através desse mandamento. Eu acredito Eu também, teve um tempo que eu li que assim, tem um dos mandamentos que fala assim, é que não cobiçarás a mulher do próximo. Aí que eu li, confirmei, mas eu li que no original tá, não cobiçarás a terra, o boi e a mulher do próximo. Ou seja, tá falando da. Ah, entendi. Porque lá no Israel, a mulher não tem muita... Não tem muito valor, né? Tem primeiro os bens, né? Que é a terra, o dinheiro, e depois a mulher. E aqui eles tiraram essa parte, deixaram só... Eu já até entendo o porquê, né? Porque uma então. coisa não mistura com a outra e os bancos, né? O sistema financeiro, Isso. que eu acredito, que eu acho que você até vai entrar no assunto, que esses senhores do mundo que são Anunnakis que Uhum. estão por detrás do sistema financeiro. Tudo isso. E que obrigaram a Igreja Católica a não ter mulher dentro para os padres não casarem, né? Ah, tá, pra não deixar herança. Não deixar também. herança, não ter briga, Aham. essas coisas. Os bens da igreja Bem ficar da na igreja, fica tudo na igreja. igreja. É, E só porque, esse assunto da igreja vai longe. porque eu nunca entendi também. Se Deus Sim. fez o homem e a mulher, colocou o sexo, por que não praticar, não fazer? Claro que de maneira, né, sábia também, pra não pegar uma doença aí, né? Isso. Mas por que padres não podem? Por que as freiras também não podem? Eu nunca também nunca entendi. entendi isso também, essa E uma parte sexual coisa- da coisa. Uma coisa que a igreja sempre colocou na mente de todo mundo, né? Que Deus ele seria visto como um homem. Cristo nunca levou nessa parte. Ele chamava ele de Abba, pai, né? O pai de amor, mas ele chamava ele também de ela. É a parte criadora, né? Quem cria é a parte feminina da coisa. E a igreja católica... É engraçado você ter dito isso, porque nós temos a matéria e a antimatéria, né? Nós temos o pensamento e a matéria. O pensamento é algo que você não vê, porém o corpo é algo que você, né, consegue tocar, sentir. Então eu acredito em Gaia, né? Que é Isso. a mãe terra, Isso. a mãe terra, né? Que recebe o espírito. E, né, sei lá de onde vem o
sei lá, mas eu sei que a junção dos dois cria o ser humano, né? Isso tem até na medicina chinesa, é Tudo é bem vivo, né, interessante, tudo é vivo, exato. Então tem a mãe terra e o pai que é o criador, que Agora sei lá uma quem. dúvida, acho que talvez até você possa compartilhar alguma coisa sobre isso, Se né? eu souber, ah, Bom, nada pode ser criado, né? Tudo é transformado. Então, tecnicamente, as nossas moléculas, né, elas já existem há muitos anos. Elas só foram transformadas no que a gente é hoje. Então, tudo que compõe você, que são moléculas, né, átomos e tudo mais, já existem há bilhões de anos, desde que a Terra existe ou até antes. Então, tecnicamente, você só formou nesse corpo. Mas você já existia antes disso, você entende? Então, tipo, sim, tecnicamente, hoje isso aqui, ó, isso aqui é uma mesa, madeira. Amanhã pode ser uma porta. Amanhã pode ser alguma coisa, sei lá, que se pode se move. transformar. Eu entendi seu Então, raciocínio. tecnicamente, a gente não, Você- não surge do nada assim. A gente vai Não, se transformando é. até, Até então, o né? nosso entendimento é que a matéria sempre existiu. No meu pensamento, isso nas minhas loucuras e nas minhas viagens, que eu também viajo muito, muito e muito, né? Essa parte da criação, pô, beleza, isso daqui é uma mesa. Mas você concorda comigo que teve alguma inteligência que transformou isso numa mesa? Sim. No Sim. caso, o ser humano. Hum? E no caso do corpo humano? Não teve uma engenharia também? Você acha que tudo foi ao acaso? Tipo, agora tá na hora de você evoluir, tá? Mas quem manda você evoluir? Ou quem manda as suas moléculas ou suas células se juntarem para formarem o que você quer? Eu, Cara, isso é uma loucura. eu acredito Isso é que fantástico. se fosse deixar a evolução seguir normal, sem a intervenção alienígena, a gente não estaria onde está hoje. Eu acredito que a gente ainda estaria, sei lá, fazendo fogueira com Macaquinho. pauzinho, né? Isso. O macaquinho Eu meio das também cavernas. O acredito. hominídeo que aqui estava quando os Anunnaki chegaram, eles mexeram parte dele. Aí criaram a gente. E acredito que não só lá, naquela parte do mundo com os Anunnaki, em cada canto do mundo, em cada época diferente, desceu uma raça e fez a mesma coisa. Por isso que existe negros, né? Aham. Branco, amarelo, os índios, Porque foram várias várias raças. raças. Porque se você colocar um casal de negro, nem sei se pode falar isso daqui, É. porque tudo hoje em dia você não É, pode você falar, qualquer né? coisa corta. É, Porque... não. Por isso que eu até Mas fiquei ou assim, um casal de não, japonês, ou um casal de negro, você vai, daqui 100 anos, o que você vai encontrar? Só negro ou só japonês, Sim. né? Agora, essa variação de etnias que nós temos, né? Dizem até que a raça nórdica, né? Que era uma outra raça que veio e deixou os seres humanos aqui, né? Que até acho que baseado em Ashtar Sheran, que é aquele comando estelar. Diz aí você, com certeza, você domina esse assunto, né? Não muito. Mas você conhece Ashtar Conheço, mas Sheran? não muito, é. Então, é uma confederação intergaláctica e tal. São loiros de olho azul. E alguns Sim. relatos de pessoas que tiveram contato com outros seres falam que são loiros de olho azul. Então, praticamente, eles são responsáveis por deixar a etnia nórdica Isso. lá sei lá, na Finlândia, aqueles lados escandinavos lá, né? Mas, voltando ao assunto, né? Que estava falando, se não fosse a raça, eles terem mexido com a gente, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto também, o porquê que eles mexeram, essa raça de Anunnakis, o ser humano não teria evoluído realmente. A gente ainda Eu acredito que estaria. não. Porque, ó, se você pensar, lá, você como historiador, isso aqui é uma coisa que eu penso e me corrija se eu não estiver certo. Se você pensar que há 500 anos nós não tínhamos descoberto nem a eletricidade. Olha o salto de 1900 para agora, em 2000. O salto na tecnologia. Temos até inteligência artificial. Uma máquina que conversa com você baseado em algoritmos que parece um ser humano falando. Olha o salto. Você não acha que esse salto também teve uma intervenção? Teve, né? E esse negócio que você fala da energia criada, luz, quando você acha que ela realmente foi criada, inventada? Você está falando a Eletricidade. lâmpada, a luz? Lâmpada, a luz. Pra gente é coisa de quê? De 100 anos? É, 50? sim. Que falaram que foi Thomas Edison, mas na verdade foi Nikola Tesla, né? Nikola Tesla. E isso já tem, acho que, pelo que eu sei, 300, 400 anos lá na Rússia, com a Tartária.
Já ouviu falar da Tartária? Nunca. Não, nem tô Os sabendo desse tártaros, não? assunto. Não. Então, Não, os tártaros sim. e sim, mas o Império Tártaro Os tártaros mongóis, é isso que era que veio. dominado por Gengis Khan. Isso, mas eu acredito que veio dele, eu não tenho certeza. Mas o Império Tártaro, ele chegou a dominar mais de 950 milhões de pessoas pro lado da Rússia, países em volta. Entendeu? E ele já detinham essa tecnologia de energia livre, energia pelo ar, cidade, tudo isso. Eles já detinham essa. Já. E, Se você procurar sobre a Tartária, você vai ver uns vídeos muito interessantes que falam sobre isso. ou seja, tudo que a gente aprende, então, fala, eles eram bárbaros. Até teve o início, mas depois a Rússia ela era dominada pela Tartária. Eu não cheguei a estudar o porquê que depois, como que a Rússia acabou apagando. Sei que apagou o Império Tártaro, a história do Império Tártaro se tornou a Rússia. E eu acredito que a Rússia está com toda essa tecnologia guardada. A Índia. Aqueles templos índios que eles chamam de Vimana. A Vimana, sim. Em cima, que tem muitos deles têm uma ponta tipo com uma lâmpada. E sim. E muitas vezes acende. Muitas vezes quando está funcionando, os pássaros estão girando em volta. Peraí, mas ali funciona com eletricidade que a gente Não. usa hoje? Não, sem eletricidade. Quer dizer, uma espécie de como se fosse uma geometria que condensa uma certa energia. E funciona. E acende, como se tivesse uma certa lâmpada na ponta, né? É mais ou menos como funciona a radiestesia que eu trabalho. Isso. É geometria Foi sagrada. o que Nikola Tesla trouxe pra gente. Ah, Já vem de um tempo já. Não é de agora. pô, muito interessante isso, mas eu não conhecia o não assunto dos é amplo, tártaros. tem muita coisa. Os egípcios também, né? Parece que tinham lâmpadas Tinha aquela lâmpada lá que tá desenhada, né? Isso, que tá desenhado. A gente Na só vê em parede. hierogrifo, né? Eles falam que é outra coisa, né? Mas voltando ao assunto dos Anunnaki, que foram placas sumérias. Os sumérios, eles foram a primeira civilização da Terra? Dizem que sim. Que a gente tem conhecimento, né? Que se tem conhecimento. Mas eu já ouvi falar que tem outra, mais antiga ainda. Eu acredito que a indiana é a mais antiga. Pode ser. Porque eles têm o Ramayana, o Mahabharata, Mahabharata, coisa de milhões sim. de anos, 1 milhão, 2 milhões de anos atrás. Que é bem antes de Krishna até. Os Anunnaki é 400, 600 mil. Indianos não. É bem mais antiga. Tanto que dentro do Ramayana, não sei se você já leu, tem um manual de como construir um Vimana. Não, nunca li. Eu só ouvi falar, amigos falando, mas eu nunca... ler ele não tem como. O conto é gigantesco, né? Eu tenho alguns livros e já li algumas coisas. Mas dentro do não sei se é do Ramayana ou Mahabharata, tem um manual de como construir um Vimana. Eu li sobre um historiador indiano. E ele queria liberar isso para a humanidade, né? Mas a Vimana, o que seria uma Vimana? Um Vimana seria um disco voador, em outras palavras. Ah. Entendeu? É um objeto que se move através de uma tecnologia que eles usam muito, o mercúrio. E o mercúrio foi descoberto debaixo das pirâmides, de quase todas as pirâmides. Mercúrio líquido. O mercúrio que a gente conhece? Isso, esse mercúrio. Foi descoberto embaixo das pirâmides? Muitas pirâmides. O mercúrio, ele é um material criado pela Terra, é isso? Porque é um metal líquido, né? Não sei se é criado pela Terra ou se a gente que transforma ele daquele como ficar líquido, né? Mas que descobriram foi na... Eu sei que o uso dele, você consegue criar energia. E o Vimana consegue se movimentar através dele e de outros materiais. E esse cientista indiano, quando liberou isso, os outros países queriam matando em cima. Desses documentos deles, né? Que era um tesouro nacional. E o governo indiano não gostou muito, não. Quer dizer, então por detrás de todo o governo deve ter um homem de preto. Tem. Um homem de preto que domina tudo. Ou fica de olho em tudo, né? Ou fica de olho em tudo. Esse homem de preto, você acha que ele é um Anunnaki? Acredito que seja soldados deles, entendeu? Não os próprios Anunnaki. Pelo que eu já ouvi falar que tem Anunnaki vivo na Terra, assim, vivendo. Ficou aqui, né? Eles eram gigantes, né? Eles... 3 a 5 metros de altura. Uau. Grande. Gigantes mesmo. Uma coisa que eu queria tirar dúvida, que eu não sei, certo? Se são uma mistura de reptiliano, né? Uma outra raça. É isso que eu ia perguntar agora, se eles são reptilianos. Você conhece reptilianos. aquela banda chamada Mensageiros do Vento? Não. É uma banda, ela criou um álbum inteirinho falando da história Anunnaki. É muito É bem feito. um rock,
rock, entendeu? Não Um heavy conheço. metal, é. Como é que chama a banda? Mensageiros do Vento. Mensageiros do Você, Vento. depois eu te mando, você vai Legal. gostar. Aí eu mando, você coloca até no... Eles criaram uma letra contando a história. Eles pegaram mais ou menos 1h30 e contaram do começo ao fim em 10, 15 músicas. Eles criaram. É ilustrado, tem um vídeo Tem ilustrado. um vídeo Muito bom. ilustrado mostrando Que tudo. legal, cara. Aí eu perguntei sobre serem reptilianos, que o próprio vídeo eles colocam com Com aquele olho repartido olho de reptiliano, réptil. Que bacana. Coisa que eu já tive contato com pessoas que conheciam. Reptilianos? Pô, conta isso daí então. Como é que foi isso? Já faz um tempão. Eu tive um contato com uma pessoa, né, que ela acabou conhecendo uma pessoa. Ela precisou de uma ajuda. Essa pessoa foi lá para ter a ajuda dela. Eu só não posso falar o que ela fazia, essas coisas, né? Porque pediu para não falar na época. Ah. E ela falou que durante a conversa, a pessoa estava com problema com um familiar. E ela ficou nervosa. Nisso que ela ficou nervosa, que eles ficam nervosos, eles deixam escapar um pouco da fisionomia deles. Aí ela viu que ela transformou o olho. E ela viu que não... Como ela já conhecia um pouco, ela falou, não, essa pessoa não... Quando ela pensou, a pessoa já soube que ela sabia. Só que era um reptiliano bom. Evoluiu para a bondade. E ficou amigo deles. E eles tinham posses também? Posses, tudo. E o mais engraçado é que essa pessoa vivia tipo assim, numa fazenda afastada de tudo. Ela, mãe, filho e o pai. O que eles usam? Uma máscara para esconder a real aparência? Uma ilusão holográfica? Pelo que eu estudei, que eu entendo até hoje, David Icke, né? Que eu li. É, o David Icke, sim. É o David Icke, né? Ele falou do credo mutawa. O credo mutawa falava que tinha uma espécie na África que ela conseguia se transmutar para humano. Só dela tocar na pessoa, ela conseguia mudar a forma dela. E se transformar em humano. Depois, com o tempo, eu aprendi que existem várias etnias, né? De reptilianos. Uns se transformam assim, outros conseguem usar o poder psíquico e fazer com que você veja ele como humano. E eu tenho uma amiga, eu já não converso há um tempo especial, que ela consegue ver. Um tempo atrás mesmo, eu estava conversando com ela falou para mim, falou no hospital que eu mais vejo. Sabe o que me lembra isso? Aquele filme Eles Vivem. Isso. Que os caras colocavam óculos. Aquele óculos. filme é fantástico. Fantástico. Aquele filme, nossa senhora. Tipo, a técnica de manipulação. Você não acha que esse filme foi feito baseado em coisas reais, cara? Eu acredito. Quem fez o filme, dirigiu o filme, sabia. Porque se você prestar bem atenção, alguém achou esse filme, alguém começou a falar sobre esse filme e não foi amplo divulgado. Não. Não foi, e até hoje não é. Não. Pra quem tá ouvindo aqui, não sabe. Tem muitas Ainda. cenas. Eles Vivem. É um filme Recomendadíssimo, pra sim. assistir. Você não espera efeitos, né, hollywoodianos, mas, assim, a temática abre a mente. A temática dele, a estrutura, como ele foi feito, eu falei, meu, o cara não pensou tudo isso. Não. Não inventou tudo isso. Não tem como. Naquele filme não tem como o cara inventar. Tá meio que naquele assunto lá do Anunnakis, né? No Mensageiros do Vento e tudo mais. Muita gente se pergunta, né? Principalmente que tá introduzindo nesse assunto, né? Toda essa história. Acho até que a gente é meio lunático, assim, meio maluco, né? Não, total, tudo que sai do normal, o pessoal pensa que a gente é louco. Aí o pessoal começa a se perguntar, nossa, mas por quê? Qual que é o motivo, né? Como que do nada os caras chegou aqui? Por que eles do nada decidiram criar um ser humano, né? Fazer a engenharia genética e tudo mais. E aí nesse escravos, né? Exatamente. Mas por que escravos, né? E aí nesse filmezinho ele fala, né, do Mensageiros do Vento, ele explica, né, tudo mais, bem ilustrado, fica bem bacana pra quem entende. Para quem tem preguiça de ler e procurar conteúdo. E diz, né, que na verdade eles vêm, né, de um planeta, né, essa raça, né, que Anunnaki, né, que significa os que vêm do céu, é isso, né? Do céu, entre os Anunnakis que tem a história do Enki e do Enlil. Isso, eles tá, irmãos. Legal. E aí eles vêm pra cá, eles são mais ou menos parecidos igual nós, assim, no tocante a sentimento, emoções e tudo mais. Obrigado. E aí, quando eles vêm pra cá, o motivo pelo qual eles vêm é porque o planeta deles, né, que seria o planeta X, que já é reconhecido pela NASA, né? Como Nibiru. O Nibiru, né? Nibiru tava se rompendo, a atmosfera dele tava rompendo. E eles precisavam de partículas de ouro, é isso? Exatamente. Só que aí eles transformar o ouro amarelo em ouro branco. Em ouro branco. E soltar na atmosfera, né? Ouro monatômico.
É, Isso daí tá escrito nas placas sumérias, né? sim. Tá escrito. Que foi traduzida por Zachary Sitchin. Isso. Isso E aí. ele não traduziu, acho que nem 2%, né? Ah, é? Ele tá Não, com não, muito não conteúdo, sei. muito pouco. Foram Bem perdidas pouco. também, né? Muitas tabuletas foram perdidas também, É, meu pai. foi, mas pela quantidade que existe, foi traduzido muito pouco. Bom, enfim. Interessante. E aí, né, os caras não queriam trabalhar, né? Teve guerra, não foi, pai? Tinha meio que uma raça O exigir. que deles mesmo, o Zigig, né? É, Zig. Zig. Que eles são tipo uma raça, só que inferior. Eles eram tratados como escravos, só que eles cansaram de minerar o ouro. E aí foi aí que então, acho que foi Enki ou foi Enlil, não lembro, que eles tiveram a ideia, né, da engenharia genética contra a ordem de Deus, que seria o Anu? dono. Não. Anu, na verdade, que era o rei deles lá, Deles. permitiu. Só Uhum, que isso. Deus não permitiu que. Deus, tô falando, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, né? O Uhum. Criador, né? O arquiteto. Ele não permitiu que fosse criado, né? O ser humano. Mas aí, como os caras já falaram, vamos criar pra poder escravizar mesmo, os caras minerar ouro. Depois que criou, aí depois Deus, né? O Dizem arquiteto que impediu que eles nos os destruíssem. corpos deles não eram tão Entendeu? fortes para nossa atmosfera, né? Alguma coisa assim. Quando eles chegaram, sim. É. Exatamente. Então, no intuito deles, né, de nos criar, foi só pra minerar o ouro, Pra minerar poder ajudar ouro. o planeta deles e acabou. Os né, primeiros tanto- criados era bem diferente do. E é bem eles viviam bem interessante. mais também, né? É bem interessante, porque se você pegar essas placas sumérias, essas traduções, os Zachary Sitchin, você vai ver que eles falam de Enki e de Enlil, que os dois entraram em conflito. Parece que um matou o outro e mandou enterrar em Marte, não é isso? Alalu. Não. Isso foi Alalu. Alalu? Foi Alalu. Ele que descobriu Terra praticamente pode ter sido exilado. E disse, olha, assim, tem vai- ouro aí, tá. Segundo até conta essa banda conta que aquele rosto de Marte seria uma É onde eu homenagem ia a Alalu. chegar, Uma homenagem a Alalu. exatamente. Ele foi enterrado lá, Ele né? foi enterrado em Marte, Isso. e fizeram um túmulo com o Com o rosto, né? dele lá. E quando tirou foi a Voyager, não, sei lá qual nave aí que tirou da superfície de Marte e aparece um Parece um rosto rosto. e confirma a história Isso. das placas Depois sumérias, de né? muitos anos, a NASA veio dizer que não tinha nada a ver, tirou outra foto bem. Escondem né? tudo, né? Eles escondem. Porque o que eu fiquei sabendo também é que tinha no Iraque, porque parece que eles desceram ali, não foi? Isso, No Iraque, foi ali. né? E tinha muita coisa. Tanto que eu vi vídeos que os soldados estavam destruindo a história. Roubando, né? Eu vi eles quebrando com uma marreta. Tem um Quebrando vídeo. você fala soldados Americanos. americanos. Isso. Destruíram muitas e levaram mais de 1.000 itens dentro do museu iraquiano. Sabe qual foi o primeiro lugar após a invasão do exército americano no Iraque? Ah, Após tudo aquilo. o museu. Levaram mais de 160 itens. E a história que chega na mídia, que é comprada, né? Se vocês assistirem Eles Vivem, vocês vão entender o que a gente tá falando aqui Um perfeitamente. documentário que eu tenho guardado. Você não acha que a guerra já foi por causa disso? Porque talvez Foi. Não que o cara não foi um ditador, esse Saddam A Hussein. guerra foi Mas talvez ele não ia jogar merda no ventilador, não? Estados Unidos? Não, o Saddam Hussein. Por isso que mataram ele, né? Ele foi Então. pego num buraco. O buraco era a ponta de uma pirâmide. Suméria. Enterrada. Foi lá que pegaram ele. Uma loucura, tudo pra não mostrar pra gente. Tudo né? para não mostrar. Eu penso assim, que a maioria das guerras é por conta disso. Eles diziam que era por causa de armas nucleares. Aí eu sempre falava. E depois que era por causa do petróleo. Pra jogar na cara. A gente é culpado. Petróleo, mas não foi o petróleo. Não foi. Petróleo tem no mundo inteiro, pô. Realmente para entrar lá e roubar todos esses itens. Tinha até, pelo que falam, aparelhos tecnológicos. Os próprios iraquianos não sabiam para que serviam. Os No museu. Tinha coisas tecnológicas antigas. Pelo que falavam, os americanos já iam lá, disfarçados, ficavam dentro do museu, avaliando tudo. E depois que montaram tudo isso, foram lá direto para levar. Já fecharam o museu e levaram tudo embora. Eu tenho um documentário que o cara fala que eles conseguiram catalogar, não sei, é verdade, todos os descendentes aqui, que tinham um DNA bem original. E foram eliminar todos. O cara disse que eles desceram, os soldados, já eliminando pessoas certas da população.
Ah, eles já desceram já sabendo Quem que, era para eliminar, tipo, que daqui. tinha o conhecimento. Então não tinha também, porque tinha só o DNA. Ah, entendi. Que tinha Genética. DNA original, tá. Mistura, né? Caraca, meu. Porra. É uma loucura total. Não, disso daí eu não sabia, não. Eu não Eu tenho cheguei esse nessa documentário, parte. cara, demora para achar ele, encontrar, entendeu? Aham. É um documentário É um falando documentário exatamente sobre isso. sobre isso. Quem que fez esse documentário, você lembra? Não Nome? lembro, não lembro. Eu vou procurar. Se eu Hum. achar, eu te mando. Se der tempo, coloca no. Não, coloca até o nome, você procurando o nome aí, aí depois eu jogo num outro canal, nem sei se isso tá aí na internet livre Não, ou... não, porque, ó, a internet, há 10 anos atrás, você entrava, você tinha muito vídeo. Hoje, para encontrar vídeos que eu tenho guardado, você não encontra. É verdade. Você põe lá na pesquisa, você Sim. não encontra. Você vai na primeira página, segunda, terceira, você não encontra. Você tem que pôr o nome certinho, às vezes, ou ir onde eu tenho, e pegar o link e jogar para poder entrar e encontrar, porque você não encontra. Eu acho que isso é programado mesmo. Eu acredito que sim. Eu Pra acredito ninguém que é poder pra achar ninguém poder e achar. deixar esquecido. Porque lá. jogou na internet é aquele negócio, né? É um peido num saco de confete. Voa pra tudo quanto é lado e caiu na internet e já era. Todo mundo baixa, todo mundo tem. Porque a internet não é um lugar físico. Então não tem como eles ficarem achando. Mas por nome, eles têm como bloquear. Assim como os buscadores, né? O Google Sim, é um. sim. E eles colocam o que eles querem ali e te bloqueiam caso você procure. Eu acho que isso acontece muito na China, né? Você pesquisa alguma coisa e um colega meu foi para a China e acessou o Google e parece que bateram na porta do hotel Isso. lá e falaram assim, ó, você tá fazendo algo ilegal para o nosso país, você não pode acessar o Google daqui. Como que eles sabem? A internet restrita que deve Rastreado, ter né? muita informação, Firewall, né? Ah, tem muita A internet restrita informação. deve ter muita informação, Na livro, Deep, né? documento. Deep Web. Isso. É. Ah, deve E a ter gente só muita tem acesso ao que eu coisa. acho que é, não sei se é 10 Male ou é Male na Deep 20%, né? Web. Na Eu ouvi, internet. eu ouvi Dark Web falar. você nem chega Dark perto. Web, isso. Deve ter muita coisa ali que a gente desconhece. Se bem que essas coisas que chegam até a gente, você pode perceber esses canais até que lançam, depois você vai procurar, o canal não tá mais lá. Acabou. Acabou o canal. Tem um documentário chamado Moon Rising. Tá numa ilha da Lua. Moon Conhece? Rising, sim. Tenho ele guardado. Ele Eu saiu. tô procurando esse vídeo, eu Eu te não mando. acho mais. Quando ele saiu integral em 1h15 e em 6 ou 7 partes. Volta do 2008, eu acho. Quando chegou, não sei que ano, 2013, 14, eles excluíram da internet. Eu sempre falava dele para todo mundo. Aí eu falava para as pessoas, só que não encontra. Aí, buscando, achei ele numa página. Tava lá, dentro do blog de um rapaz. Aí um colega meu ficou curioso. Eu falei, vou te passar hoje, lá no aeroporto. Eu falei para ele, vou te passar hoje. Você clica e assiste. Porque senão eles vão excluir. Outro dia encontrei ele, falei, aí, viu? Ele não. Falei, Putz, fui embora, chegou à noite em casa, fui abrir, cadê? chiando. Excluído já. Só que eu já tinha baixado, eu tenho ele. Ah, Eu então, tenho pô, ele em pendrive, tenho guardado. no legal. Depois você computador, compartilha entendeu? um Google Drive comigo, a Tá gente no vai... Google Drive já, guardei no Ah, Google então Drive. você entendeu? passa pra mim, porque eu vou tentar jogar isso daí pra E vocês esse assistirem. documentário, quem assiste mesmo, Não, é interessado, fantástico. É fantástico. É Ele fantástico. fala tudo sobre a Lua, o que tem na Lua. Aí o que é engraçado, esses dias eu vi um vídeo no Instagram É, falando o que eles. Dá pra você ver com a câmera boa, olhando a Lua, você vê as cores. E eles estavam com uma desculpinha que aquelas cores dentro da cratera era não sei o quê, não sei eles dão quanto, sempre essa entendeu? desculpa, Aí eu falei, sim. nada a ver, lá dentro, Que eles- dentro da cratera, você sabe, tá aquele minério lá, Sim, né? o minério. Que lembra muito Star Trek, que é aquele cristal, né? Que eu não lembro como é que eles chamam. Também não me Que lembro estabiliza agora. o motor de antimatéria Sim. para poder voar. Eu já falava isso há muito tempo. E o que é mais incrível? Há 2 anos, o que a China falou? E ela descobriu esse minério na Lua. Um minério sim, que ele é verdade. energético. Verdade. 1 quilo dele abastece de energia por muito tempo. É, fica anos Isso. até Aí você isso. viu naquele filme Avatar, o que eles foram buscar na Lua, né? Minério. Minério. Aham. E ele na Lua aqui tá cheia. A própria NASA soltou teve aquele teste, né? Você viu? Ela soltou uma parte de um foguete,
bateu na lua. Fizeram por sim. 2 vezes. E ficou ressoando como por se fosse horas, oca. um sino, como se fosse oca. Sim, e hoje eles tentam abafar isso Quando eu daí, vi né? isso, que eu falei, o documentário, só provando que o documentário fala e que as pessoas falam, né? Lá no documentário. Sim. Fascinante isso. E o que eu tô voltando, posso voltar lá no Star Claro. Trek? O Star Trek, tem até se você vai encontrar o que eu vou falar, num dos episódios do Alienígena no passado. O governo americano resolveu fazer um projeto, chamou alguns médiums, né, do mundo todo, para poder fazer um projeto, para entrar em contato com seres espirituais de fora, de outra dimensão. Nisso, eles chamaram quem? Se não me engano, foi o Gene Roddenberry, na época, para ele poder escrever tudo, anotar essas coisas. Quem é? Gene Roddenberry é o criador de Star Trek. Ah, E eles entraram em contato com o grupo dos 9. explica aí o grupo dos nobres É um aí. grupo de seres. E você for ver na própria história humana, você encontra esse grupo em várias civilizações, falando deles. Aí ele anotou tudo, passou o projeto, e lá eles falaram sobre tudo. Aí, numa certa época, o governo americano liberou para ele. Foi quando ele criou a série. E na série, naquela época, na década de 60, ele colocou forte, viagem de dobra, tudo isso. Foi lá que ele ficou sabendo de tudo. Aí teve que esperar uma permissão, né? Pra poder lançar. Pra uma poder série. lançar. Porque tinha informação ali que de repente podia O colapsar, né? O governo americano ele tinha vários projetos, né? Tem uma visão remota também. Vou falar. Sim. Esse daí eles pegavam pessoas, faziam experimentos em. Acho que era câmara isoladas, né? Isso. Com água, e as pessoas tinham visão, Ela sair, conseguia viagem levar astral. a mente dela. Isso. Não é nem na viagem astral. A mente dela conseguia acessar qualquer canto do planeta, qualquer lugar, e voltar e falar tudo. Escrever tudo. Não lembro o nome do cara que era o mais famoso. Tem guardado. Ele foi um dos melhores de visão remota do governo americano. Tem Sim, vídeo parece dele. que isso daí é um experimento da CIA, né? Isso. A CIA. Eles faziam. É russo também, a KGB Rússia, também a usava. CIA, todos eles fizeram. Se eu não me engano, Hitler também, acho que ele que começou com isso, Uhum. né? E quando eles invadiram a Alemanha, que a Alemanha perdeu a guerra, parece que eles pegaram muita tecnologia, até mesmo de OVNIs, né? Pegaram e fizeram para mim, a Segunda Guerra terminou num grande acordo. Tanto que mais de 200 cientistas, junto com o Van Braun, foram para os Estados Unidos, né? Sim. Eles pegaram os grandes cientistas ali e levaram pra eles, Quem né? foi que criou o V8, né? O V2, o V8, né? O foguete. Sim. O Van Braun e a equipe dele. Aí volta ao que a gente tava falando lá embaixo, né? Que a raça ariana, né? Que é de Ashtar Sheran, que é os Isso. nórdicos e tal. Parece que Hitler não tinha entendido muito bem e queria só deixar a raça deles que era mais inteligente. Porque talvez lá lá para aqueles lados lá escandinavos, Alemanha, talvez ele tenha pego algum documento dizendo, olha, nossa raça veio. E como ele não tinha certeza das outras, né? Então, Alguns teóricos dizem que ele teve contato, né? Com a raça de fora que fizeram um acordo, né? Por isso que ele conseguiu toda aquela tecnologia. dizem que na Antártida tem nazistas até hoje, né? A Amazônia, né? Amazonas, é verdade, na Amazônia também. Verdade, cara. Pô, mas. Descendente, né? Tá lá, índio, falando alemão. Ah, é verdade. Tem muitos alemães, verdade, Tem. né? Na Descendente Amazônia. do soldado nazista que era pra Amazônia. Eles fizeram várias expedições, né? Uhum. Eles fizeram, assim, expedições no mundo todo, né? Encontraram coisas que... A Antártida tem rolando os vídeos na internet que eu não sei se são reais, né? Hoje em dia, com essa inteligência artificial aí, tá criando cada coisa que Você não consegue saber se é real ou se não é. Né? Não tem como, cara. Mas eu tenho uma foto que é bem antes, eu tenho uns 10 anos aí, de um arqueólogo, não sei onde é, que ele com o Stargate. Um Stargate. O Stargate é aquela que permite uma dobra espacial que você viaja de um lugar pro outro. Ele do lado de um Stargate enorme. Um arqueólogo, uma foto preta e branca. Já tem uns 10 anos que eu vi essa foto. E agora? Então não tem como você criar isso. Dá pra dizer que foi um inteligente artificial que montou, né? E tem muito hoje em dia aparecendo que não dá pra ver. Você conhece aquele, já que você entrou na história de Stargate aí, você conhece aquele cronovisor? Lá dele.
cronovisor, que parece que Hum. foi um padre no Vaticano que inventou uma máquina que você conseguia gravar o passado. Uhum. Ele dizia que tudo eram ondas e que Isso. ficava gravada no tempo, Sim. né? E esse cronovisor parece que eles conseguiram extrair aí as imagens de Cristo, a vi chegada sobre de isso. Cabral de Colombo nas Américas, né? O cronovisor. Mas vamos partir para o assunto agora do Operação Prato. O que foi a Operação Prato? Foi aqui no Brasil. Foi em Brasil, em Colares, se eu não me engano. Colares fica onde? Em Minas? Não, lembro de Ah, Colares. A cidade é Colares. certo. Mas você tem muita aparição de naves, né? De todo tamanho lá. E o povo tava pavorosa, né? Porque estavam sendo estudados pelo povo, literalmente, pelas naves. Até que a Força Aérea Brasileira foi, né? Pra lá pra estudar. Parece que o pessoal tava sendo abduzido, né? Abduzido. Aparecia com queimaduras. Aí aquilo já tava enchendo o Já saco. tava. Até que a Força Aérea Brasileira pegou, se interessou. Pelo que eu vi, o comandante pegou um cara que não acreditava em nada, né? Se não me engano, foi o Holanda, não lembro o nome do coronel lá. Eu vi por cima essa história, eu não me aprofundei. Aí, Tem só até que- no Linha Direta, parece que apareceu essa história, né? Só que com tanta aparição ele acabou acreditando. Tem um relato dele que ele fala que um alienígena aparece atrás dele, dentro da tenda onde que ele estava. E fala com ele. E fala com ele. mentalmente. E depois os americanos vieram também. E isso durou 6 meses, mais ou menos. Isso foi na década de 60, não foi? 77. 77. 77. E mesmo após o final da operação, que foi mandado parar, continuou. Ah, tipo, continua até hoje? Não, aquela época continuou Continuou. bastante. Depois foi diminuindo e parou. E o que esse alienígena falou com esse... Ele pelo relato dele, só falou para ele não ter medo que ele não ia fazer mal para ele. Ele falou. Mas aí, nessa hora, ele falou que ele já estava acreditando, né? Não tinha como negar mais. Só que depois que acabou a operação, que vieram embora, ele resolveu falar, né? Acho que foi Linha Direta que você falou. Foi no Linha Ele Direta. resolveu fazer aquele programa lá e não durou muito tempo, né? Ele faleceu também? Ele apareceu... Suicídio. Só que o suicídio dele foi se enforcou na cama de 1,30 m. Aí também não, né? Tipo, no pé da cama. Suicidado. Foi suicidado, né? Ele tinha sido avisado, né? Pra parar, pra não falar nada, coisas. Putz. Eu vi uma vez o pessoal falando que por que hoje em dia não acontece mais isso, né? Pessoas abrirem, falarem. Ou acontece e a gente não sabe. Tanta tecnologia, eu não falo mais pessoas mais famosas, né? Você vê elas falando. E nada acontece com elas. Aí eles falaram que não tem por que eles fazerem mais Eu sei isso. por quê. Porque você ridiculariza, né? Um assunto. Eles ridicularizaram tanto que eles têm certeza que 80% não vai acreditar. Exatamente. Que é o que acontece, né? É uma boa tática, né? Por mais De que esconder a verdade é ridicularizar ela. Por mais que você fale, que você mostre provas, as pessoas não acreditam. Isso aí foi feito por inteligência artificial, ou então até mesmo aqueles vídeos, tipo assim, pega a pior câmera e Grava e 3 grava segundos. e grava na pior posição. Grava 3 segundos, pronto. Né? Acabou. Isso. Você não Aí até acredita. mesmo alguns vídeos, né, que aparecem aí na internet, que são fakes, claramente são fakes. Aí coloca esse fake e escreve embaixo, não, eu vi, é verdade. Pra ridicularizar. Isso aí me faz lembrar os embates que meu pai tinha, né, com o pessoal da igreja, né? Porque tem uma certa época que a gente tava frequentando mais a igreja, depois aí o senhor saiu, depois eu saí, aí... Eu nem imagino vocês frequentando a igreja. Não, o que cara. acontecer é que você vai conversar sobre esses assuntos assim com o pessoal mais religioso, né? Não, Você vai falar de vida fora da Terra? Não, é absurdo. Né? Deus não Cada gosta disso, né? cada- Mas quando você fala de anjo, alguma coisa assim, de certa forma é um extraterrestre, porque extra, né? Está além do terrestre. sim. Então, se o anjo tá fora da É Terra, um é extraterrestre. um extraterrestre. Não tem... É uma coisa simples Não de você tem falar e entender, como, mas né? a maioria não quer aceitar. Pela religiosidade, né, de cada um. E até, né, Sim. fala na Bíblia várias vezes sobre seres que descem. Até aquela parte lá que fala que os anjos se interessam pelas mulheres dos homens, né? E aí vêm ter com elas, né? A Ou seja, eles vêm relação. copular com as mulheres, né? Terrestres. Um anjo copular com um ser humano, cara, não tem... Não tem Só se ele nexo, for né? carne,
carne e osso, né? Senão não Ou porque tem naquela como. época a única coisa que eles conheciam que fariam a reprodução era o sexo, né? Talvez eles desceram para fazer experimentos científicos, não sei. Conseguimos transmutar em carne, né? Tem muita parte da Bíblia que fala isso. Aquela mesma lá, acho que é Jacó, Transmutação. que luta com o anjo, pega no pé do anjo. É, eu não conheço. Você pega no pé, como você pega no pé de um espírito? Não pega, né? Então ele tem que estar Tem que estar transformado. materializado, né? Tem que Os estar dois que materializado. comeram com Abraão, conversaram com Ló, para conversar e ver, eles têm que estar Ló, verdade. em Ó, carne e Abraão. osso, né? Senão não tem como. E mesmo você mostrando, hoje em dia eu não debato, porque cada um tem seu ponto, seu dia, ou não, para evoluir, né? Aceitar, né? E, É verdade, né? cada um tem É seu tanta dia para informação, aceitar. né, que não tem nem como você pegar uma coisa e tomar como se verdade. torna, Você, se né, torna só tão absorve, ridículo né? você mostrar as coisas e a pessoa olhar para você e falar, não, você tá louco, que não dá para debater. Não, não tem como. Não tem como. Realmente não tem como. As pessoas é o que eu costumo falar pro meu filho, né? Que os sábios estão cheios de dúvida, né? Mas os idiotas estão cheios de razão. Uma coisa que ele falou, tiram a gente como loucos, os loucos, né? Coisa que eu falo, Teólogo da conspiração, né? Até o que a gente soube que aconteceu agora nas nossas eleições brasileiras aqui, né? A gente é teólogo da conspiração. O que aconteceu? Nada. uhum. Aconteceu nada. Eu costumo, uma coisa que eu falei muito onde eu trabalho. O pessoal, você é louco? Eu falei, "Ô, louco, vocês são os sãos. Imagina se os sãos pegassem os loucos que criou a energia, o carro, encanamento, tudo isso aí e jogassem no manicômio. Estariam onde hoje? Nas cavernas ainda. Nas cavernas. Os sãos Certeza. pegou os loucos que criaram tudo isso e prenderam. Hoje louco é aquele que acredita em coisas que sai fora da caixa, né? Que Isso. tá fora das regras. Então a gente é considerado louco. Ele falou uma coisa que eu li, não sei se você conhece o livro Operação Cavalo de Troia, Sim. todos também li. E uma parte que Cristo fala que tudo que foi criado e é criado já existia lá atrás, lá em outro local, em outra dimensão. O Criador já havia criado, de alguma forma. Então você não criou, você apenas trouxe. Copiou, sim. No Tem aquele livro. negócio, né, que você tava falando da mesa, né? Você busca, vem até a mente, mas vem de algum lugar. Vem. E aí você materializa aqui. Isso daí até eu trabalho muito com isso, né? Que é uma questão de arquétipos. Você já deve ter ouvido falar. Então, que quem descobriu isso foi Jung, discípulo de Freud, que foi num manicômio lá na Alemanha e tinha um poema escrito na parede. E quando ele foi nos Estados Unidos, ele foi em outro manicômio e tinha o mesmo poema escrito. E ele tentou fazer a ligação para ver se um conhecia o outro e eles realmente não se conheciam, nem tinha parente perto. E aquele poema foi criado por eles mesmo. Igualzinho. A questão de arquétipo é o que a gente está falando Engraçado. aqui. Isso está dentro da psicologia, documentado. Sério? Sim. Pô, isso aí me fez lembrar de Arquétipo. uma coisa que um amigo meu tinha me falado, né? Eu não vou lembrar o nome do experimento, né? Mas é um experimento que prova a consciência coletiva, né? Tem 2 ilhas, né? O experimento tem 2 ilhas Dos macacos? dos macacos. Dos macacos. E aí eles fazem o seguinte, uma certa fruta, nessa ilha os macacos não comem. Mas quando eles começam a induzir os macacos a outra ilha a comer essa fruta, Aqueles automaticamente começam a eles começam comer. também. É engraçado, né, cara? Mas parece que eles buscam, né? De algum lugar, eu não sei. Eu uma estudei vibração. sobre isso também. Mas Tem é um bem nome isso engraçado, daí. né, cara? Totalmente separado, mas eles parece que pesca ali e do nada. Arquétipo, é energia, né? Tá tudo ligado, né? Não, a gente Talvez- conhece, mas mesmo assim engraçado, Cê- né, cara? você- Você acha um negócio incrível assim. Tem até um outro podcast que eu fiz, vai ser lançado hoje, que fala sobre um filtro de água ionizada, que livra a gente das tranqueiras que tem na água. Uma delas é o flúor. É o Cash? É o quê? É o do pessoal lá da Cash, como que é o nome deles? Eles ensinam muito sobre esse negócio da água. Você faz um experimento na água lá, você tira tudo que é da água de Isso. Eu não lembro o nome. É alguma coisa Cash, não sei se é a organização Cash. Eu vi sobre isso aí também. O cara, ele traz um filtro, Isso. né, aqui, e esse filtro, cara, os experimentos que ele fez com o filtro, ele fez aqui, na nossa frente. Tá gravado isso daí. Tirar agrotóxico com um Isso. tipo de água,
com outro tipo de água. Aí fala assim, mas essa água desse filtro ela não pode ser vendida. Por quê? A água quando ela sai da nascente, isso ele explicando, a água quando ela sai da nascente, ela sai ionizada com coisas que tem dentro da terra. Então quando a água vai descendo, o pH dela vai descendo também, vai caindo, até chegar a água para banho que é 7,5 de pH, né? E nessa máquina que você tem que fazer você tem que fazer a água e não pode armazenar. Você já tem que, tanto que ela jorra na hora, você liga na torneira, tal, jorra na hora e você toma. E ela fica livre de flúor. E ele trouxe aqui, é um químico, e ele trouxe aqui uns negócios e ficou pingando, ó, essa daqui, ó, tá com chumbo, tá com não sei o quê, e passando por dentro dessa máquina, tirava tudo, inclusive o flúor. Aí eu lembrei, falei, por que eles jogam falando, ó, o flúor faz bem pros dentes? Tá, mas isso endurece a glândula pituitária, não é? Cristaliza, A pineal, isso. Cristaliza a pineal, endurece ela. Tem E tudo, para né, que cara? então, para que serve essa glândula? Tem até um estudo de um médico brasileiro, que ele cortou a glândula no meio, a pineal, e parece o olho de Horus. Egípcio, verdade. ele falou, olha Puta, de cara, onde engraçado, né? veio. Sei mesmo. É muito fantástico. E ele viu que dentro dessa glândula, a pineal, tinha cristais de apatita. E isso é muito usado em rituais esotéricos. Isso. A apatita é um cristal usado em rituais esotéricos. Quanto mais você cristaliza ela com esse uso de flor, tudo, mais ela vai endurecer. Você vai perdendo a vai intuição, a perder capacidade de pensar por si só. Então, eles já contaminam, envenenam a água já propositalmente pra gente não ter essa... Nos Estados Unidos, se virar não me engano, escravinho, é né? proibido pôr flor Escravinho. na água, né? Eu acredito que agora seja proibido, sim. Tanto o flúor quanto jogar aquele veneno na terra, chemtrail, Sim, os no rastros céu, químicos, os rastros químicos, eu isso. posto direto no aeroporto. Eu até então, eu não conhecia, tipo assim, eu conhecia, todo mundo falava do chemtrail e tal. Falava, mas isso é loucura, teoria da conspiração. Até pai o tem 10 dia, anos. então, até o dia que eu vi que pilotos de avião fizeram uma manifestação no centro de Nova York, isso eu vi. Os caras falando, nós não queremos mais envenenar a população. Né? Caraca. E com Tem imagem cartazes. dos aviões. Tem com- imagem, sim. Dessa manifestação que teve, também teve imagem, teve... Aí, mas eu acho que sai um piloto, entra 10. Né? Os caras têm muito dinheiro Tem pra... alguém disposto a Disposto a- receber o dinheiro. Se pra você você- for, Exato. se for entrar no âmago disso, você vai entrar na política e é. É melhor a gente não É, falar de melhor não política, falar, porque no Brasil tá complicado. complicado, Tá nem complicado entrar no falar de assunto. Aí política. no aeroporto eu vejo direto e as pessoas elas tapam os olhos para enxergar. Não, isso aí é o avião mesmo lá. Fala que é a Falaram que até isso, condensação condensação do do quente motor. com ar frio. Isso. Quantas vezes eu vejo o rastro químico passando e o avião passando com o normal? Eu pego e falo, olha os dois. Sumiu. E aquele? Eles vão falar, Não, não, é mas modelo não sei o quê, diferente. É isso mesmo. Ah, Sempre então tem quer uma dizer que é desculpinha, né? isso. Sempre é. Verdade. Eles sempre vão tampar os olhos, né, pra esse Nossa, tipo de... esses dias atrás aí, no aeroporto que eu mais vi. Coloquei no Instagram. Mas não adianta. O adianta. pessoal vai falar, teólogo da conspiração. Do aeroporto tem uma história legal. Um amigo meu contou, trabalhava lá. Estudava sobre negócio de transporte de carga, né? Com a sala dele para conhecer a torre. Posso falar? Ele não vai ficar com raiva, não. Ele foi conhecer a torre. Aí falou que estavam lá dentro andando, tinha um chefe lá que é militar. Lá dentro é militar, né? Aí alguém, acho que da sala, perguntou sobre se alguém via É a torre de controle. torre de controle. É. Se alguém via alguma coisa, né, sobre esse negócio de nave. Ele pegou, olhou assim, falou que o cara falou, ó, vou contar um negócio, mas depois, não sei de nada. Porque uma certa manhã, o sol, dia brilhando, o piloto pediu autorização numa ponta, aí a torre autorizou, ao mesmo tempo, deu uns segundos, o piloto falou, ó, tráfego na pista, talvez eu possa decolar, né? Aí não tem tráfego na pista. Tem tráfego sim, é só olhar na outra ponta, tem 2 sol. O sol tava nascendo, tinha uma outra Uma bola luz. brilhando na outra. Aí falou, como eu procedo? Não, aguarda. Só aguarda. Que aguardou não sei quanto. Sei que pode aguardar, sumiu. Aí falou, tráfego liberado, falou, tá, pode decolar. Não, o avião decolou, né? Aí ele contou isso, continuou andando, aí alguém perguntou, mas e aí? E o quê? Não, a nave, que nave? Não falei nada, não sei de nada.
Continuou, ele falou que riu. Uhum. Deu risada. Lembrou de mim na hora. Militar, né? Militar, então eles não têm Jeito, autorização pra falar, né? Por Não. falar em militar e não tem autorização pra falar, a gente vai falar da história do ET de Varginha. O que você pegou de informação? Estão falando que tá rolando um vídeo. Eu não vi. Isso daí eu vi assim, que tá rolando um vídeo que de toda a operação Varginha, que parece que soltaram VHS. Tem até um documentarista dos Estados Unidos, norte-americano, que tava afim desse documentário. Ele assistiu alguns trechos com uma pessoa que mostrou, mas parece que vazou isso daí. Você tá sabendo disso? Eu ouvi falar por cima. Direito não, mas tem alguma coisinha. O que que você conhece da história do ET Conheci de pessoas Varginha? dentro do aeroporto e morava lá na época. Da onde você trabalha hoje? Onde que eu trabalho, dentro do aeroporto. Ah. Eles estavam lá na A época. pessoa morava lá. Mineiro, morava na cidade. Falou morava que na viu cidade. toda a movimentação do exército, gringo, pra tudo que é lado, entendeu? Falou que não foi brincadeira. Já consegue se aprofundar em cada coisinha ali. É, Eu não exatamente. acompanho mais, né? O que eu conheço é pincelado de tudo com tudo, né? Ixi, tem muita coisa pra aprender ainda. Eu também. O aprendizado é eterno, cara. E é um assunto interessante. Eu me aprendi, interessa pra sabe? cacete. Tem um vídeo de um cara que gravou e eu vi esse vídeo. E ele falou que tinha provas e tudo. Claro, De Varginha? Varginha. Ele foi bem convincente. E esse vídeo parece que sumiu, né? Quem gravou ele. Então, é esse vídeo aí. Mas é uma declaração de um rapaz. Ah, tá. Não é do. Não é sobre esse documentário, não. Porque me parece. Bom, você tava falando do pessoal que morava lá. Eu encontrei que- 2 ou 3 pessoas lá que morava trabalhando, mesmo na que época, morava lá que e tem uma- que viu toda a movimentação. O pessoal Que realmente foi real. foi real, o exército estava lá, cercou a cidade, ficaram para tudo que é lado. Apareceu o exército de forma diferente, falando inglês, Outro né? idioma. Aham. Outro idioma que eles não entendiam. O pessoal conta mesmo sobre a família falar, sobre os homens de preto. Não acredito que foi mentira, não. Eu acredito que foi verdade aquilo ali. Não, eu acredito que foi verdade também isso daí. Assim, eu não tenho dúvida, porque Nenhum. a repercussão foi muito grande. E me parece que quiseram pagar essas Pagar meninas pra Os pais poder. dela. O silêncio, né? Pagar Isso, silêncio. o silêncio. Pra chegar na emissora e desmentir e negar. E, assim, eu acho que pegaram uma família tradicional e falaram, não, eu acho que a minha índole e a minha verdade vale Uhum. muito mais. Pô, família honrada, né? É. Porque se fosse em outras épocas, eu acho que preferiu Não foi dinheiro, pouco né? dinheiro, não. Não foi pouco dinheiro, pelo que eu fiquei sabendo. E parece que esses homens de preto, eles seguiam a mãe dela até o trabalho. Eu só sei que cercaram. Eles não aceitaram o dinheiro e continuaram com a versão. E o que eles fizeram? Ridicularizaram a história. Pra Como pra sempre ninguém fazem. acreditar. Pior que funciona, né? O pessoal. Cara, meu. Pior que Funciona, mesmo, né, funciona. Melhor que eliminar. Elimina de uma forma que Porque não se foi você nada. elimina, você tá testando que aquilo é verdade. real. Tipo assim, tô te É isso calando, né? Você elimina, mas não literalmente, né? Você elimina de uma forma menos agressiva, então você A nave ridiculariza. caiu no Rio de Janeiro, acho que Ah, foi é em verdade. 2019, 2020. Ah, Meu amigo, tem um amigo meu lá onde eu moro, e tem familiares dentro dessa parentes. A fábrica do Exército fabrica armas. A nave caiu lá dentro. dentro Dentro do local da fábrica. de material bélico? É, Mas, no Rio de então, Janeiro. é isso aí que você ia falar. Eu não tô sabendo disso Rio de daí, Janeiro. não. Se eu não me engano, foi uma lá, outro foi 2, e uma pra cá, pra São Paulo, se eu não me engano. Onde foi? Tem que ver direito. Mas na hora que caiu lá, que eu primeiro a procurar, que eu procurei foi ele. Ele falou, eu sabia que você vinha falar comigo. Ele falou, Mauro, ó, meus parentes não podem falar nada. Não pode falar. Os que trabalham lá dentro. Não pode. Calaram Ou eles. calaram, falaram, vocês não podem falar nada. E foi uma nave mesmo que caiu. Pô, mas justo na base de armamento do exército. Então, incrível, foi lá dentro. E tem vídeo, relato de pessoas da área lá que viram. Você tem alguns- esses vídeos? Nós tem que procurar. Se tiver, já sobe no Google Drive também, que eu vou porque eu- colocar junto aqui na edição. Se eu Pô. achar, eu mando tudo. Manda, legal, bacana. E teve a nave que você falou que caiu também em São Paulo? Quando que Teve um foi? outro caso aqui em São Paulo que eu não lembro o local certo. Tem que... O ano passado também não teve? Parece que aí falaram que De foi o 2019 pra Starlink. Foi 2 ou 3. Caiu aqui perto, né? No Pico do Jaraguá, não foi? Em São Paulo? Eu sei mesmo é sobre nave mesmo. Ah. O Starlink eu sei que derrubaram alguns, aí eu vi
Isso aí. Alguns acham que foi aliança, essa coisa, né? Mas tenho certeza. Peraí, derrubaram os satélites do Elon Musk. Caíram alguns, né? Ah, isso foi verdade, Isso então. foi. Caíram alguns. São muitos que estão lá em cima, né? É. Então eles não sabem se foi Rússia, se foi fora, não sabem. Tem como provar, né? Eu sei que esse da fábrica do Rio foi direto o colega meu, então, do jeito que ele falou, eu falei, então tá, só queria saber. E os familiares viram. Alguns viram. Só que para encontrar, você vai procurar, querer fazer alguma coisa um dia, a maioria acho que não quer falar mais, né? Ah, não fala. Não querem falar. Ou pagaram ou ameaçaram, né? Eu tenho um grupo no Face chamado Evolução Espiritual e Ufologia. Quantas pessoas que eu já perdi a conta e não lembro mais que me chamaram no privado para contar o que já passaram? Eu tô nesse grupo aí. Você tá, né? Tô. Então, e eu perdi, né? Porque perdi computador, sem computador hoje em dia, perdi. Mas elas pediam, falaram, ó, se você quiser guardar, guarda para escrever depois, mas não divulga o nome. Até a experiência com reptiliano, tem pessoa que já me chamou para contar. Pra contar que teve ali. Um entrou no grupo, eu já desconfiei, Ah, começou a arrumar muita confusão, falei, esse cara, a energia dele não tá batendo. pesada, Aí né? veio outra pessoa, a outra falou, ele é, e tive que excluir. Depois de um tempo, uma conhecida falou que acabou se envolvendo e era mesmo. Um reptiliano? Híbrido, né? Tem muito disso. O híbrido, tem o reptiliano nato. Mas ele sabia que era? Ele sabe que ele é. Ele entrou pra querer causar mesmo Porque discórdia. geralmente o reptiliano, quando ele não tem uma índole muito boa, eles são meio agressivos, né? Tanto que eu perguntei pra ela na época, eu falei, você não sentiu através do cheiro, que ele estava no cheiro forte? Ela falou, não, eu senti tudo isso. Demorou pra me cair a ficha. Ah, ela tinha contato Tive real. contato real com ele. Putz. Uma outra amiga, ramo de enfermagem, ela falou que apareceu do lado dela, ela vê. Ela sabe que é. Aí eu perguntava pra ela. Ela enxerga. Enxerga. E esses que ela enxerga, eles usam a mente pra poder ludibriar, entendeu? Tá. É tão forte que se você tocar, você acha que tá tocando assim, ó, na pele mesmo humana. Aí eu perguntava, mas isso? Ela falou, não. Calda, vejo tudo. E ela é contatada, né? Com o tempo. Acho que eu não conseguiria viver com isso, não. Eu pensou você tá andando assim, ver as coisas assim. Sei lá, seria legal, cara. Eu tenho curiosidade, muita. Eu Não, eu também. também tenho, mas você deve Eu ficar também. meio assim, né? Pô. Ainda mais aqueles assuntos aí eles consomem sangue humano também, né? Ele já me falou muito sobre isso, né? Tem até o adrenocromo lá. Né? Adenocromo. O adenocromo é retirado das pessoas. Mais puro é retirado de criança. Bem complicado esse. Muita gente envolvida. Gente conhecida envolvida. Tem atores de Hollywood, né, que usam o adenocromo. Pra quem não conhece, adenocromo é uma substância que parece que você aterroriza, fica aterrorizando a criança, e quando ela estiver perto da morte, ela produz uma substância O mais que... puro é retirado da glândula pineal, outro do sangue. E isso é injetado no corpo humano e parece que não deixa envelhecer ou rejuvenesce, Isso. né? Retarda o envelhecimento. E parece que tem uma empresa, né, uma indústria disso, né, Vai negra. na Dark Web. Você acha pra vender. Você acha para vender? Daí já passou no jornal, né? O que eu sei, todo mundo, o que eu sei do experimento, o que eu conheço do experimento, que se você tira um sangue velho e coloca um sangue novo, realmente você rejuvenesce. Passou sobre isso. Eles fizeram essa experiência em ratos, né? E parece que o que eu vi no jornal, fizeram em humanos também. Em humanos? De jovem e colocar a pessoa mais velha. E parece que ela rejuvenesceu, né? Mas... Provado já, né? Não, é provado, sim. Tanto que eu fiquei sabendo aí de uns túneis, né? Sim. De reptilianos, leva as crianças. Tem até uns vídeos na Dark Web deles torturando as crianças. Aquilo lá tipo, eu não consegui assistir até o fim. Me mandaram, eu vi, mas só no começo.
queimando a criança com maçarico, acho que é o mesmo que você. Acho que é o que jogaram na rede que você viu, né? Mesmo. Eu acho que eu não sei você, mas você vai ficando mais velho, você não consegue. Quando você desperta, a sua vibração fica para um lado, né? Isso. Certas coisas você não quer ver. Você não quer que ver. afeta de uma forma que. Aquilo me deixou mal, Tem cara. um amigo meu que ele me falou que eu achei bem interessante, né? Que pra todo conhecimento você cobiça, você sacrifica um paraíso. Então, algumas pessoas que não conhecem sobre isso, né? Que são meio que pobre desse conhecimento. Acho que são até mais felizes, sabia? Quando você começa a Quem conhecer desperta, muito. Querendo desperta. dizer que a ignorância é uma bênção, né? Não, a pessoa que é mais Quase isso. ignorante, ela consegue viver mais tranquila, mas como você começa a conhecer o mundo que a gente vive, né? Que meu pai sabe, eu É a tenho uma história do Neo e do crença parecida Morfeu com a também. dele. Parecida com a Aham. dele, que a gente vive numa prisão mesmo. Então, quando você começa a despertar em relação a isso, você não consegue viver, tipo, Eu- 100% bem. eu- Tô na Disney. Então, É eu difícil, acredito. Eu acredito Você nisso. tenta ajudar, né? Tem o Pra- seu trabalho aqui, você busca ajudar, né? Mas Sim. aí você vê que é complicado aí, né? No mundo que a gente vive, né? Não Quem é todo desperta mundo não que vive no busca mundo da isso. maravilha, né? Não, não de Oz. vive, É não. É exatamente horrível, isso. é horrível. Aí você começa um desafio, Eu né? lembro quando eu tinha 4 anos. Não faz tanto tempo assim. Eu tinha 4 Eu tinha 4 anos e eu lembro que eu tive um sonho. Nesse sonho, eu tinha uma pombinha, e eu cuidava dessa pomba. Passava o dia com ela, e do nada ela começou a desaparecer, e eu vi que ela estava morrendo. Né? Dentro da minha cabeça, dentro da minha viagem, no sonho. Eu tinha 4 anos de idade. Juro por Deus, 4, e eu lembro disso até hoje. E eu comecei a chorar dentro desse sonho, e eu acordei chorando, sentido. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Essa sensação de perda, mas como uma criança tem noção de morte ou que algum dia vai acabar alguma coisa. E eu senti essa emoção que pra mim foi nova. E eu comecei a chorar e me acabar. E de repente, dentro da minha cabeça, veio um pensamento assim, ó. Esse é o seu sistema emocional sendo ativado. E eu lembro até hoje desse pensamento que me veio. Como se fosse ontem. Como que eu, com 4 anos de idade, ia imaginar um sistema emocional sendo ativado? Por que está sendo ativado? Por que veio isso na minha cabeça? Então, eu já comecei a despertar já nessa época. Ou talvez eu já tenha vindo desperto, não tanto, mas mais ou menos, né? Mas o que me impressiona até hoje é eu, com 4 anos de idade, terem me apresentado isso e falado, olha o seu sistema emocional sendo ativado. Ali sobre isso. Então me conta, porque até hoje eu não tenho resposta sobre isso. O que eu ouvi foi: a criança está sendo gerada, certa época da gestação dela, alma é trazida. Quer dizer, não é desde o início da gestação. Isso que eu ouvi foi falado assim. Aham. E depois, na vivência dela, que ainda é pura, é trazido certas coisas que você teve. E eu tenho um apego com o animal hoje que é muito grande. E eu sofro, e eu choro. E eu já tive diversos animais que já morreram. E eu falo, nunca mais eu vou pegar. E de repente vem alguém sempre com aquele animal. Mas também tem aquela parte do E eu que pego falo de sobre a novo. prisão, né? E isso pode ter sido pré-programado em você para ser assim. Pra mim ficar eternamente nesse ciclo, karma. Nesse karma, e isso acaba gerando energia para os donos da Tipo, essa energia de apego, essa isso. energia de sempre culpa. isso. Então você sempre vai voltar, não, eu preciso pagar, não, eu preciso me redimir. Buda saiu desse, Saiu, né, eu chamado vi. do karma e virou um dharma. Eu vi sobre Né? É a samsara, a roda da samsara, encarnação. Tá Samsara. preso, né? Uhum. A gente tá preso nela. Então vai ver que é os donos do mundo que tava ativando isso em mim, pra mim poder ficar... Poder se libertar. Podia estar pré-programado, mas foi ativado para poder se libertar disso. Ixi, peraí que Porque agora você eu só fiquei Você confuso. só se liberta quando Ah, então alguém me mostrou isso pra mim questionar futuramente e conseguir sair dessa... Ah, Porque se entendi. você é pré-programado numa... Pode falar. Vai passar Numa por- encarnação, que você vai um passar destino. toda a vida e você não faz ideia disso, você vai viver isso aí até morrer.
se culpando. Aí chega do outro lado, morre, vai pra luz. É o Cara, que eu acredito, tá? Cara, e é incrível, porque tudo na minha vida gera em torno de animais. Tudo. Eu tenho amiga assim também. Eu lembro que isso faz em 2014, nós estamos em 2023. Eu sou meio ruim de conta, mas acho que faz uns 7 anos, né? 7, 8 anos que isso aconteceu. Eu tava tão cansado que, tipo, a minha vida era só trabalho. Quer dizer, não é diferente hoje, né? Ser adulto é ótimo, viu? Então, não é diferente hoje. Então, eu tava eu tava num ciclo. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Minha mãe tinha acabado de falecer. Isso também já foi uma perda irreparável. E um baque muito grande. Então, minha mãe faleceu, eu tinha um cachorrinho chamado Chewbacca. É. Fã de Star Wars. Aham. Mas ele parecia o Chewbacca mesmo. E logo que minha mãe morreu, o cachorro ficou doente e morreu também. Já tomei outro tapa na Nossa. cara. Isso diz porque ele veio pra cuidar dela. É o que eu penso também, que os animais eles vêm pra ensinar amor. Eles não têm karma. Eu não acredito que animal tem karma, mas eu acredito que eles têm uma missão, né? Até pelo nível evolutivo deles, né? O que difere o ser humano dos outros animais é a moral, né? Porque inteligência, sentimento, porra, claro que tem. Tem, com certeza. Eles só não têm um sentido moral, que é o que difere o ser humano de qualquer outra espécie, né? Nós temos moral, a gente não faria nada com familiares, né? Não reproduziria. Então nós temos moral. E o cachorro, ele foi junto, já foi o tapa na minha cara. 1 ano depois, o meu pai morreu. Mas antes do meu pai morrer, o que aconteceu? O que eu tava contando, que eu só trabalhava. E nessa de só trabalho, minha esposa falou assim: Meu, a gente precisa tirar umas férias. Você não tá vendo que você tá ficando doente direto? E realmente, eu tava mesmo. Imunidade caindo, tava triste, não tava legal. Tava ganhando dinheiro, pô, mas dinheiro não é tudo e hoje eu vejo isso. Tava precisando descansar. Então, o que que acontece? Morava só eu e ela aqui, né? Meu filho ainda morava com a mãe dele. E a gente tinha 2 cachorrinhos. A gente pegou um macho, depois a gente pegou uma fêmea logo em seguida, para o macho não ficar sozinho, né? Para eles brincarem, interagirem entre si, para não ficar pensando que é humano, né? Aí aconteceu o inevitável, eles se reproduziram. Macho e fêmea reproduz. A gente não se ligou na época. Então ela ficou prenha, porra, legal. Aí deu Parece 3 filhotinhos. O que a gente vai fazer com esses filhotes? Aí cuidou dos 3. Tá aí até hoje. Coragem, Mas coragem. É então, um dilema que mas eu ficaria também. um deles foi atropelado. O Nossa. que que aconteceu? A gente deixou o casal junto com os filhotes na casa do meu pai cuidar deles. E tinha 2 quintal lá no Tatuapé onde eu morava. Tem o quintal do fundo e o quintal da frente. Eu falei, meu, ó, a gente vai viajar, mas para me deixar tranquilo, por favor, deixa os animais no quintal de trás, não fica no quintal da frente, porque eu morava na casa, eu conhecia a rotina e eu sabia que iriam deixar o portão escancarado e os cachorros podiam fugir. Mas eu tinha medo deles fugirem, não tinha medo de outra coisa. A gente chegou no mesmo dia, a gente deixou os cachorrinhos lá de manhã, pegou o carro, desceu pra Ubatuba. Chegando em Ubatuba, eu falei, eu não tô legal, tô sentindo um negócio esquisito. Zana, eu não tô legal, não tô legal. Ah, vamos pra praia, você tá estressado e tal. E a gente deixou as coisas no hotel, foi pra praia. Aí na praia eu não tô legal. Quis voltar até antes do horário. Na hora que eu cheguei, catei o celular, porque só dentro do hotel tinha sinal por causa do Wi-Fi, fora não tinha antena. Ou eu não tinha crédito pra colocar, sei lá, alguma coisa assim. Só sei que só dentro do hotel, eu tava lá no WhatsApp. Meu irmão, preciso falar com você rápido. Aí eu soube da notícia que um dos cachorrinhos atropelado e morreu na hora. Acabou com as minhas férias. Acabou. Aí, graças a Deus, eu tive uma amiga e falou assim: não, eu vou lá pegar, eu pego eles e levo pra minha casa, fica aí. Eu fiquei, mas não era a mesma coisa, já. Entendeu? E quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, um outro cachorro meu também foi atropelado e eu vi ele sendo atropelado.
É difícil. Então, tudo envolto de animais. E isso me deixa muito mal. Se for pensar assim, pô, você largava tudo pra ter esses animais de volta, largava e dava tudo que eu tenho. Entendeu? Então, pelo menos cachorro eu faço tudo. Não só cachorro, mas peixe, papagaio. Meu pai tinha um papagaio. Um ano depois que isso aconteceu, esse fato com esse cachorro, chamava Akira. Então, um chama Yoshi, o outro Kohana, tudo nome japonês. E Akira você deve ter assistido, né? Eu tenho. Maravilhoso. Eu tenho também. Tenho mangá. E hoje eu tenho um cachorro chamado Haku e Shihiro também. A viagem de Shihiro, fantástico. Eu adoro esse desenho, né? Então tem esses cachorros. E justamente quem? O Akira, que era parecido com o outro cachorro. Foi o único que nasceu preto e branco, igual um cachorro que eu tenho até hoje, que eu amo, eu adoro, que é o Yoshi. Yoshi, boa sorte em japonês, né? Logo depois que isso aconteceu, um ano depois... Não, peraí. 17 dias depois, meu pai infartou. Ele tinha um papagaio. O papagaio eu trouxe pra dentro de casa. Pra cá, pra Guarulhos. Já morava aqui. Falei, pô, esse papagaio passa a vida inteira preso nessa gaiola? Aí eu, na inocência, falei assim... Eu vou soltar ele um pouquinho, deixa ele andar pela Natural, casa, natural. cara, sem maldade, sem, sabe, tipo, só querendo que o papagaio tivesse um pouco de liberdade, porque lá ele deixava ele preso. Eu via, uma gaiola grande, porém era uma gaiola, não deixava de ser. Soltei, o papagaio vinha, todo feliz, e abria a asa, e fazia não sei o quê. Aí eu entrei pra dentro de casa, pra terminar de... ajudando a esposa a limpar a casa. Eu escuto os cachorros e o papagaio gritando. Quando eu for ver, quem ia imaginar que o papagaio ia voar no chão? Voou no chão. E aí? Os cachorros pegaram ele. Ixi. Então, tudo envolto, depois disso que eu tive esse sonho com a... É tudo envolto de animais. E eu não vejo... então exclui esse karma de você, esse destino. Cara, se eu tenho que passar por isso... Tipo assim, eu sem animais, eu caio em depressão. Eu fico muito mal. Eu Eu acredito fico muito que, mal. acredito que a vida ela tem mais a ver com aceitação, né? E desapego também, né? E desapego, sim. Meu pai tava falando, mas acontece tanta coisa ruim. Fato, né? O mundo jaz no maligno, né? Então, Jaz do maligno. você pode Eu esperar de um mundo concordo. que jaz no maligno, né? Vai acontecer muita Aqui a gente tragédia. sente dor, tem tragédia, a gente tem dor da carne, Mas tem acredito que doenças. quando você supera isso, né? Você consegue entender, compreender, desapegar de tudo isso. É difícil, mas você tem que aprender. É difícil pra caramba, É né? difícil. Quem conseguiu foi Buda, Jesus Cristo. os Buda, caras Jesus, demais. sim, é. Que conseguiu desencarnar e já... pum, E você passaram fala, pra mas outro aquela plano. época era outra. Não, nego, tudo gira em torno do trabalho, tudo gira em torno do dinheiro. Naquela época também. Mas é um verdadeiro Tem uma desafio, cena né? Ter o boa no Star desapego, né? Trek que eu gosto muito, é aquela, não sei se você viu, que morre um soldado Klingon, e que pergunta... Como que ele Não. falava? E o Kirk perguntou pro superior dele, o que eu faço com o corpo do seu soldado? Ele fala, o que você quiser, agora é apenas uma casca vazia. Ele já tá onde deveria estar. No seriado No fala, seriado, né? olha só, bem Uma parte do espiritualista, filme, né? Bem forte. É que Bem isso espiritualista. lembra muito o desapego que tá falando aqui. Eu vou Esse contar, apego. você contou isso daí agora, mas eu vou contar uma história que aconteceu Por mais comigo. que você goste, você tem que deixar liberar. E torcer para aquela Compreender. pessoa, para aquele espírito livrar dessa... Logo que minha mãe faleceu, claro que a gente, porra, fica desolado, fica triste. Eu ia no cemitério todos os dias. Todos os dias. Eu acendia a vela, eu fazia tanta coisa, tipo, mas na esperança de ver alguma coisa. E você fica Ouvir. desacreditado, você fala assim, essas coisas não existem. Coisa da minha cabeça, morreu, acabou, sabe? Ela tá aí embaixo mesmo e a vida se resume a isso. Em frente ao túmulo dela, tipo, do outro lado, na outra quadra, tinha uma árvore que tava sem folhas. Uma árvore morta. Morta. Totalmente morta. Assim, você via, a árvore não tinha vida. E eu olhava para aquela árvore e falei, porra, mas que paisagem, né? Que você vê perto de uma árvore morta e tal. Aí o tempo foi passando, aí eu só sei que eu fiquei mais ou menos um ano sem aparecer lá.
Eu fui desencanando, né? Desencantando da situação, fui aceitando um pouquinho mais, mas mesmo assim passei um ano assim pesado, pesadíssimo, sem acreditar em nada. Eu não sei como o ser humano consegue viver sem acreditar em nada. É uma energia pesadíssima. E eu tava com essa energia pesada. Tá, depois de um ano eu fui visitar minha mãe. Cadê o túmulo dela que eu não achava? Porque eu tinha referência à árvore morta. A árvore já tava diferente. Cheio de folha e cheio de flor. Eu tive que ir até a secretaria para poder perguntar: a quadra é essa daqui mesmo? É a 54? É, falou o nome da minha mãe e tal. Eu não gosto de falar aqui, depois eu vou contar o porquê. Tem muitos aproveitadores, charlatão que acaba falando e querendo enganar, falando que é evidente. Eu não acredito em qualquer coisa, tá, gente? Não me venha querer enganar, não. Então, falou, não, é essa quadra. Tá. E a moça teve que ir até comigo lá e mostrou, não é aqui. E realmente estava lá. Só que a referência era a árvore morta, só que a árvore não estava mais morta. O que eu aprendi com isso? Nem tudo que parece é. Eu pensava que a árvore estava morta. Mas não está. Então, posso ter isso como um sinal? Como uma sabedoria? Ó, você pensa que existe só aqui embaixo, que ela está aqui embaixo, mas é só uma casca vazia, que complementa o que você falou. É uma casca vazia. Sua mãe não tá mais aqui. Já tá em outro lugar, é só a casca. Já tá ali. Cara, isso pra mim, assim, foi fantástico. Tipo, se você for prestar atenção, Deus fala com a gente em pequenas coisas, nos detalhes. É nos detalhes. Às vezes você vê a árvore, mas não consegue ver a floresta. Né? Você não consegue ver o todo. Né? Eu não sei se você é terraplanista, você é... De jeito nenhum, né? Porque o assunto é terra plana e tem um pessoal até, Tem né? um debate bom na internet. Nossa E senhora. nunca recebo minha resposta que eu pergunto. Eu também não acredito nisso, não. As respostas, Então, as perguntas que eu faço nunca vem resposta. Nunca vem então, resposta, né? Vamos deixar claro aqui que não tem terraplanista, tem um porque amigo senão o pessoal... Eu terraplanista, tenho eu falo pra também. ele, se um dia provar que não vou ficar surpreso, porque eu já... Vamos aceitar, né? E ele, Provou, como eu aceito. Ele fala a mesma coisa. Eu não acredito na Terra Globo, Mauro, mas se me provar um dia, ou eu ficar sabendo, eu vou acreditar É que do não mesmo jeito muda também, muita coisa também, entendeu? né? Então, tem um astronauta brasileiro que hoje está na política, né? Acho que no Senado, Marcos sim. Pontes, e foi perguntado para ele esses dias mesmo, porque o é. assunto tá demais. Ele falou: não, gente, a Terra é redonda mesmo. Mas por que você não vê a curvatura? Porque depende da distância que você tá, é a perspectiva. A famosa, aquele, não sei se você já viu um documentário dele de 1h30 falando sobre isso. Do Marcos Pontes? Não, do terraplanista. Ah. Um famoso aí. Ele faz aquele teste do telescópio na praia. Que o barco sumiu, mas se você olhar com o telescópio, você acaba vendo consegue... ele. Aí uma coisa que eu pergunto sempre, questão minha. Então coloca esse mesmo telescópio, pega 10 vezes mais potente, coloca em cima do prédio maior que tem na praia, me mostra o continente africano, né, se eu não me engano. É verdade, porque se tá na mesma linha dá pra ver. Se a Terra é curva, você não vai conseguir ver. Fiz essa pergunta, não, mas não tem como. Eu falei, amigo... Essa daí quebra qualquer um, não tem como. Não, nós temos um site, telescópio potente que é até vendido. Tem um site chamado Megapixel, que eles têm umas câmeras potentes. E tem telescópio que você consegue ver a cor dentro da cratera da Lua. A câmera tem. Por que não vai conseguir fazer isso? Põe em cima do maior prédio e me mostra o continente africano. E me mostra o continente africano. E aí? Eu vou acreditar. Não adianta você falar num barquinho que vai até certo ponto. E nunca recebo resposta, entendeu? Outra coisa que eu sempre pergunto, até dentro do aeroporto é um exemplo que eu faço muito. Vou lá dentro do aeroporto, o sol tá lá em cima, o sol tá se pondo. Aí já encontrei uns lá. Me explica então, na Terra plana é o sol, lua e os dois girando. Por que eu tô vendo ele nascer em arco e o cara pra mim tá vendo ele girar? Girando em torno, verdade. Ele tá em arco. Não tem resposta, entendeu? Eu falei, me prova primeiro, aí eu vou acreditar em você. Pode não tirar essas dúvidas. Não tem como acreditar, né? Eu tô vendo, né? Então, você fala que é ilusão de ótica, essas coisas, não tem como. Eu não sei, mas pra mim, assim, me desculpa aí os terraplanistas, mas do jeito que vocês acham que a gente é idiota por achar a Terra, né, redonda, esférica,
acredito na terra Então, oca. aí eu também tenho algumas dúvidas se realmente ela é densa do jeito que falam, né? Tem... Não sei se você já leu, eu li uma vez um experimento. O Sol ele emite os neutrinos, né? Sim, Ele atravessa, só Atra- emite e atravessa tudo. atravessa A Terra tudo. inteira vai embora. E Aham. foi detectado neutrino vindo do centro. Então, o que faz a Terra girar? Falam que é um aglomerado de ferro fundido lá dentro, Acredito que seja um É. mini-sol. um mini-sol, pode ser, ou até mesmo um buraco negro. Você conhece o Nassim Haramein? Sim. É óbvio, Eu né? conheço os vídeos dele. Tudo. É, o Nassim Haramein. Ele até tem um É, vídeo bom dele provando ele fala sobre um buraco branco, isso, o movimento da Terra do sistema solar, o verdadeiro movimento. o verdadeiro E movimento, não é sim. aquele em pizza, né? É em pizza, a Terra está em constante... É uma coisa que no eu falo centro, pros pro centro da terraplanistas, galáxia. falo, não tem como, porque tudo na Terra é em espiral. É em espiral, sim. Tudo. Até é engraçado E você para ter gerar falado. O espiral, fractal. tem que ter a força de aceleração que o planeta faz nele e faz no sistema solar e faz no Sol. Tudo é em espiral, se você for ver. Até mesmo a eletricidade, a bobina, você enrola os fios de cobre em espiral, tem um número Água, de... tufão, flor, Água, luz. tufão. Isso, é o que a gente chama de fractais, Isso. né? Que o que tem no macro tem no micro Isso. também, né? Que o que é grande é pequeno também. É interessante vocês pesquisarem fractais aí. É que eu não sou Grande é expert pequeno, no Hermes assunto. Trismegisto, tá em cima, tá embaixo. Tá em cima, tá Tudo embaixo, assim. É dimensão 3D, né? Que a gente... Pô, é bem bacana isso daí. Pô, mas legal, Mauro. Legal, Brandon. o Brandon Lee. Bacana vocês terem vindo. Eu acredito que vocês vão vir mais vezes aqui pra gente falar sobre assuntos. Coloca... Vai surgir dúvidas, eu tenho certeza vai surgir dúvida do pessoal que vai estar assistindo a gente. Porque é a primeira vez também, né? É a primeira vez, né? Eu vou ver se eu arrumo mais microfone, porque eu sou pobre, né? Então eu já investi um dinheiro aqui. Eu falo assim, mas você tá fazendo pra quê? Você quer ficar famoso? Não quero ficar famoso. Eu quero registrar esses pequenos momentos. Tipo assim, se eu sento com um amigo pra ficar Eu conversando, vim pensando nisso, sabia? isso, fica registrado. Olha, tem sei lá, seu pai, você sabe que a vida é finita, né? Sim. Eu E a sempre falo gente isso pra vai ele, né? um Eu vim pensando dia. nisso. Sabia que eu pensei exatamente Você pensou isso? na hora que tava É porque vindo, a eu gente falei, pensa igual, eu Mauro. vou porque vai ficar algo meu. Isso, exatamente. Fica algo. E é justamente pensando nisso que eu resolvi montar isso daqui. Tipo, não pegar pessoas Conexão, né? famosas, Não falar. é coincidência, que nem você falou outro dia. Não, né? não é conexão, coincidência, né? é conexão. Sim, eu Eu já venho acredito. pensando nisso um tempo, ele começou a me cobrar tem uma semana, minha filha me cobra um tempão. Você me a gente contou. foi num ritual de Umbanda. O espírito cobrou, né? Cobrou, a entidade falou, cobrou fazer e de isso. repente eu Aí você me chamou no que eu vi, falei, no no dia seguinte, zap. falei, Não, mas aqui Olha só, não é coincidência. não é. Tá tudo é o interligado, é a Ilha do perfeccionismo. Macaco. Ele é muito perfeccionista, então ele quer que, tipo, você vai fazer um conteúdo e quer que seja perfeito, mas às vezes é melhor ter o conteúdo do que não ter nada. Do que não ter Mesmo nada, um conteúdo ali exatamente. Tem que aprender isso. né? Quando eu comecei com essa ideia também de fazer podcast, por quê? Porque eu adoro. Tipo assim, eu ligo o Spotify, eu não fico escutando música. Uhum. Eu vou na parte de podcast. Aham. Tem muito Então, podcast bom. tem muitos bons ali. E eu fico ouvindo aquele bate-papo, falei, gente, Aí me manda. quando porque você tiver um bom lá. legal, te mando sim, eu tenho uns bons. Então eu falei, gente, por que não fazer? Tipo assim, eu gosto de conversar, eu falo pra cacete. O Mauro fala pra cacete também. Então outra pessoa fala também. Meu, por que não registrar Vim esses pensando momentos? Aqui também, até quando puder, você chamar mais outra pessoa. Meio também, pra bater um papo. Mauro, se você conhecer alguém, coloca aqui pra nós também. Eu vou comprar mais microfone, eu prometo. Tem um amigão meu que ele me conhece muito também. Coloca ele, eu vou colocar mais microfone aqui. A ideia é essa. Tipo assim, eu comecei pequeno e falei, mas você quer ficar? Não quero, eu quero deixar registrado. E a minha Quem vai cabeça- ouvir isso, eu não A sei. minha cabeça era pra fazer Eu, um- meus filhos, o seu, Eu tenho um a canal família. também, né? Verdade. Eu tenho um canal. Sim, Então, eu tô falei, nele. Vou começar a fazer isso pra pôr no canal. Aí você me chamou e falou, olha só. Vamos juntar né? os canal. Vamos juntar, porque é que nem eu falei, minha ideia não é ficar famoso, Não, mas nunca é tive isso. ter conteúdo, passar, alguém Fora procurar alguma coisa. Experiência, Exatamente. o aprendizado que você tem. Porque se você for. Você assistiu da enfermeira, né? Assisti, Contando sim. e tal, aquilo. Ele tem até explicação. Realmente, Glaucia, você
é médium. Ela vai estar assistindo. Você médium. é médium. Se você viu, você é médium. Você viu os vídeos esse dia dos seguranças? Qual deles? Eu já vi 2 ou foi 3. Segurança na empresa, e na câmera, daqui a pouco segurança indo receber uma senhora. Ah, sim, outro sim, sim, conversando eu vi, também, sim, eu vi. Eu fiquei olhando e falei, nossa. E essas pessoas mal não sabem que Não sabe que são. Eu conheço muitas assim, muitas que saem no corpo e vêm contar pra mim. Agora, aconteceu isso pra mim. Aí eu explico, elas ficam com medo. Elas Desdobramento. ficam com medo, morrem de medo, eu não quero isso pra mim. Eu falo assim, você tem a dádiva, É porque. e eu então, querendo, conhecendo. E não tenho. Nesse nível, não. Deitar e já ver o corpo ali. É porque quando você dorme, você Tem morre gente, todos ó, os que não tem dias, experiência né? nenhuma. Morto, de repente vai me contar, aconteceu isso e isso comigo. Eu falei, você conhece disso? Não. E acontece com a pessoa. Sabe que é. Acha que tá sonhando. Acha que tá entendeu? sonhando, sim. É interessantíssimo isso, mas quero agradecer aí a participação do Mauro, do Brandon. Com certeza vocês vão voltar mais vezes para assuntos específicos. Pô, vocês batem um papão aí, vocês. Papo assim vai longe. Vai longe, vai. Porra, e com certeza depois que a gente desligar aqui, ainda vamos conversar bastante sobre. Só não vamos gravar porque o assunto é outro, né? A gente tá falando de extraterrestre, vidas e tal, e acabou, né? Algumas lições de vida, mas com certeza vocês vão vir, então quero agradecer a presença de vocês. Com certeza vocês vão assistir, quiser fazer alguma pergunta, faça pergunta. Se a gente não souber, a gente pesquisa e responde, porque cada vez que a gente pesquisa, a gente aprende também. Cada vez que a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Essas informações, elas são muito relevantes, é um assunto que eu amo, que eu adoro. Então, a ideia mesmo do podcast é colocar pessoas assim, contar as suas histórias de vida, tipo, pessoas que você nem sabe que existe, né? Pessoas que você não conhece, mas que tem um puta conteúdo, tem uma história de vida bacana para poder estar ensinando para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Agradecendo. Bacana. Só uma coisa, não fiquem bravos, porque eu falo baixo, tá? Mesmo, não tô acostumado, tem que mudar isso, porque eu já vi podcast, você mal entende a pessoa falando, né? E também tem o nervosismo, né? Quando a gente pensa que... né, eu também fico, né? Vai ter mais gente que vai estar olhando, né? Ao mesmo tempo fico feliz. Opa, vai ter gente que vai estar olhando. Tipo assim, não é um trabalho em vão, né? Mas mesmo que não for pessoas que a gente não conhece que vai estar vendo a gente, vai ser pessoa que futuramente vai assistir a gente. Meu filho, minha esposa, meu neto. O conteúdo ficou muito bom. Não, ficou, tá maravilhoso. Isso daí eu não tenho dúvida. O conteúdo tá. Tem muitas sementinhas aí, né? Tem muitas. Muita coisa que ficou. Não, mas a gente vai conversar outro dia sobre isso daí. Vamos conversando, trocando ideia durante a semana. E quem sabe semana que vem já faz outra aí, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês e bem-vindos também vocês ao podcast Bate-Papo Descontrolado. Quem me conhece já lá de longas datas sabe que eu comecei com essa ideia com a Eli falando sobre narcisismo perverso. Depois vocês assistem a psicóloga falando sobre... Você chegou isso, o narcisismo perverso, que é fantástico que ela fala e às vezes você pode estar sendo vítima de abuso e não sabe. Muito obrigado até aqui. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e ativa o sininho para novas notificações para novos podcasts. Um grande abraço para vocês. Fui.